nós estávamos, então, iniciamos muito brevemente aí a conceituação do sujeito empregador e vimos, primeiramente, que o empregador é a pessoa física, jurídica ou entidade despersonalizada que usufrui da relação jurídica de emprego, né, usufruindo de uma mão de obra ofertada com pessoalidade, não eventualidade, subordinação, no contexto aí do empreendimento. Vimos que não existe a figura do empregador por equiparação, porque nós não podemos hierarquizar a figura do empregador, apenas identificar, no caso concreto, a relação jurídica fixada. E aí, identificada a figura do empregador, pessoa física, jurídica ou entidade despersonalizada que contrata com pessoalidade, não eventualidade, subordinação a força de trabalho, algumas características despontam. A primeira delas, que nós elencamos aqui, não em ordem de importância, mas a primeira identificada aqui na nossa aula, foi a característica da assunção dos riscos da contratação e do empreendimento, identificada pelo epíteto de alteridade. Então, a alteridade, que é a assunção dos riscos da contratação e do empreendimento pelo empregador, é uma característica geral da relação jurídica de emprego, justificada, inclusive, pela condição de hipossuficiência que o empregado sustenta nessa relação marcada por uma polarização de poder, capital versus trabalho. E aí eu disse para vocês que existe uma exceção, uma atenuação a essa regra geral e clássica, que seria o caso dos empregados vendedores. Eu queria voltar daí, porque foi quando nós saímos para o intervalo. A Lei 3.207, de 18 de julho de 57, que regulamenta a profissão dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas, ela estabelece uma atenuação ao rigor da alteridade no contexto da relação jurídica de emprego. Por quê? Excepcionalmente, no artigo 7º desta Lei 3.207 de 57, ela prescreve que, verificada a insolvência do comprador, no contexto de uma relação de compra e venda, cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que houver pago ao empregado. Então, na realidade, vejam, a lei é clara e nós precisamos fazer uma interpretação literal neste caso, porque essa interpretação literal ela é restritiva dos efeitos jurídicos, da mitigação da assunção dos riscos do empreendimento. O estorno da comissão somente é possível, se verificada a insolvência do comprador e não a mera inadimplência. Nós sabemos que, sob um ponto de vista prático, dificilmente um vendedor conseguirá, pelos instrumentais existentes, verificar no ato de compra e venda a insolvência do comprador. A mera inadimplência fica mais fácil pelos sistemas que a gente tem de proteção ao consumidor. Mas isso é impressionante. Quando eu penso na realidade desse artigo, sempre me vem à mente o meu início de vida, quando eu casei, e muito apertada, fui comprar os eletrodomésticos no centrão da cidade de Belo Horizonte, numa loja super popular, porque depois de uma pesquisa de preço, eu descobri que a geladeira lá estava no preço mais barato. Então, lá fui eu comprar a geladeira nessa loja popular. Mas, gente, foi uma dificuldade tão grande, porque eles me passaram por tantos setores para tentar verificar se eu, de fato, ia dar conta, porque eu parcelei várias vezes. Depois eu descobri que parcelar em várias vezes nem sempre é bom. Então, hoje eu não parcelo tanto, mas, enfim, na época foi desse jeito. E o fato é que essa geladeira não passou. Acabei de pensar nisso pela obsoletagem programada, não. Não é que eu estou com ela até hoje. Não... A geladeira não estragou. Não vou nem comemorar. Mas, então, gente, vejam só. O fato é que talvez o recurso mesmo da grande loja de departamentos tenha sido verificar uma tentativa de segurar e verificar se eu teria condição de adimplir ali, né,
a dívida que eu estava fazendo em meu nome. Mas é isso. Essa é uma exceção, uma redução dessa característica, que é uma característica tão forte no contexto da relação de emprego e que também se projeta em alguns princípios individuais do direito do trabalho clássico. Não é verdade, gente? Bem, outra característica do empregador, e é uma característica importante no direito do trabalho e que se projeta para o processo do trabalho, é a despersonalização da figura jurídica do empregador. Não é verdade? A figura da despersonalização do empregador, além de reforçar o princípio da continuidade da relação de emprego, e isso fica muito claro quando nós estudamos particularmente o Instituto da Sucessão Trabalhista, já já a gente caminha para esse instituto, a figura da despersonalização também é um facilitador muito utilizado na estrutura processual trabalhista para fins de elastecimento das possibilidades de pagamento dos créditos dos obreiros. Então, na realidade, esse é um instituto bastante festejado e aplicado em sede de direito do trabalho brasileiro. Nós vamos, nesse momento, nos concentrar, a princípio, na figura do grupo econômico para fins justrabalhistas. O grupo econômico, ele vem previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei do Trabalhador Rural. A diferença, basicamente, entre as duas regulamentações legais diz respeito ao nexo relacional entre as empresas, se de coordenação ou de direção. Mas vamos nos concentrar, para facilitar, na leitura do artigo 2º, parágrafo 2º da nossa CLT, né? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Qual é o objetivo da figura, da instituição do grupo econômico para fins justrabalhistas? O objetivo é exatamente o de ampliar a possibilidade do crédito trabalhista obreiro. Exatamente porque nós fixamos primariamente a responsabilidade solidária entre as empresas que participam do grupo econômico. Agora, quais são os elementos constitutivos do grupo econômico? E por que é importante definir com clareza esses elementos constitutivos? Além de várias outras razões da importância de se definir com clareza a constituição do grupo econômico, eu diria, fazendo um link com a aula da noite passada, que essa aferição dos elementos constitutivos do grupo econômico pode funcionar, vejam que eu estou relativizando a minha fala com todo cuidado, pode funcionar como uma tentativa de se brecar a cadeia produtiva irresponsável em sede de terceirização de atividades. Vocês se lembram disso? Do nosso encontro de ontem? Então, existe uma corrente de pensamento espelhada em decisões judiciais e vice-versa. É claro que isso não é majoritário, é claro que isso não é pacífico, mas é uma tentativa de construção jurídica, tá certo, gente? De encaminhamento de sentido de proteção ao trabalho, de que em cadeias produtivas, em sede de terceirização de atividades, terceirização, portanto, para fora da empresa tomadora, em que se verifique os elementos constitutivos do grupo econômico, para a fim de se viabilizar o pagamento das verbas trabalhistas obreiras, é possível se tentar firmar a tese do grupo econômico, o instituto do grupo econômico, para pagamento e proteção desse sujeito em sede de terceirização de atividades.
Então, esse é um caminho, dada inclusive a omissão da legislação brasileira no que concerne a terceirização de atividades, que é a terceirização para fora da empresa. Esse é um caminho usual? Não, não é usual. E esse é um dos dramas que nós constatamos ontem, ao estudar as classificações da terceirização e, mais precisamente, a terceirização de atividades. Como a terceirização de atividades ela não tem qualquer tipo de engessamento jurídico, na realidade, cabe ao intérprete, seja no momento da decisão, seja o intérprete que promove a fiscalização do trabalho, procurar estabelecer laços jurídicos, através ou de uma aplicação analógica, ou de uma aferição de algum instituto, que seria o caso aqui do nosso grupo econômico. Quais são, então, os elementos constitutivos do grupo econômico? Bem, primeiro, a CLT, ela identifica no artigo 2º, parágrafo 2º, que as empresas precisam ter personalidade jurídica própria. E que essas empresas com personalidade jurídica própria, elas estabelecem entre si laços, ou laços de direção, ou laços de coordenação. Aqui eu sugeriria a leitura complementar ao Instituto do Grupo Econômico para fins justrabalhistas, mas ainda raciocinando sob a perspectiva da terceirização, eu sugeriria aos senhores a leitura do livro do Rodrigo Carelli sobre terceirização. Por quê? Ele faz pontuações muito bem demarcadas, topicamente, sobre hipóteses de fraude na terceirização. E, em alguma medida, ele demonstra essa possibilidade de interdependência, de nexo entre as empresas. Ele não chega a dizer expressamente na divisão entre terceirização de atividades e terceirização de serviços. Mas, ainda assim, a avaliação dele é crucial, porque ele avalia pontualmente as hipóteses de fraude. Então, ele vai demonstrar que uma das hipóteses de fraude é exatamente essa. Empresas que têm alguma dependência, cujo lastro econômico depende da empresa mãe, da empresa central. Ainda pensando no contexto da terceirização de atividades, tá, gente? Mas, enfim, retornando aqui ao grupo econômico para fins justrabalhistas, o que nós temos? Nós temos dois elementos constitutivos. A necessidade de aferição da personalidade jurídica própria de cada uma das empresas integrantes do grupo e a necessidade de aferição do vínculo jurídico entre as empresas, se de coordenação, se de direção. E aí a regra seletista é clássica, é clara, melhor dizendo. Deveria ser clássica, não é? É clara. Na realidade, empresas integrantes do grupo econômico, elas têm responsabilidade solidária passiva. O que significa isso? Significa que as empresas componentes do grupo econômico, elas assumem em conjunto, de forma coparticipada, a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas dos obreiros. Mesmo que o obreiro, porventura, trabalhe exclusivamente... Só um minuto, gente, está muito difícil. Mesmo que o obreiro trabalhe exclusivamente para uma das empresas, todas elas solidariamente se responsabilizam pelo pagamento das verbas trabalhistas. A jurisprudência avança a partir da súmula 129 do TST. Vamos à leitura da súmula 129. Quando a jurisprudência firma a figura da tese do empregador único, ou seja, quando a jurisprudência reconhece que o grupo econômico pode assumir integralmente a figura de empregador, ou seja, assumindo concomitantemente a responsabilidade solidária passiva
pelo pagamento das verbas trabalhistas dos obreiros, dos créditos trabalhistas obreiros, e a responsabilidade solidária ativa. Ou seja, esse sujeito, ele não vai ser contratado pela empresa, no meu exemplo aqui, pela empresa A. O sujeito será contratado pelo grupo econômico, de modo que qualquer empresa integrante do grupo econômico poderá usufruir desta força de trabalho, o que gera, obviamente, uma série de efeitos colaterais para nós do direito do trabalho, não é verdade? Então, a tese do grupo econômico, por exemplo, facilita a discussão de equiparação salarial. Não é verdade, gente? A tese do grupo econômico, porque o sujeito ele é empregado do grupo. Então, é claro que isso exige uma condição de igualdade na prestação de serviços entre as empresas. A jornada de trabalho, se existente a tese do grupo econômico, ela deve ser estabelecida, administrada no parâmetro constitucional entre as empresas do grupo, porque esse sujeito presta serviços para o empregador grupo econômico e não especificamente para uma empresa ou outra. É assim que direciona a súmula 129, contrato de trabalho, grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Vejam só, a prova da existência do grupo econômico, nós sabemos que, em face do cancelamento da súmula 205, que ela pode ser feita, inclusive, em sede de execução trabalhista. Talvez o que há de mais importante na aferição do grupo econômico hoje em dia, sob o prisma das dificuldades, como nós vimos aqui, que decorrem do Instituto da Terceirização, da precarização que é, sob o ponto de vista legislativo, o Instituto da Terceirização, é exatamente essa vinculação. Mas eu pediria para vocês um desafio, eu lançaria para vocês um desafio. Pena que nós não teremos tempo de trazer as respostas para a sala, mas a internet pode nos ajudar. Tem gente aí plugado, né? Vamos tentar enquanto eu vou seguindo? Tá vendo? A internet surge para o bem e para o mal, né? Na sala de aula, eu fico um pouco aflita, porque eu acho que o aluno se desconecta do professor e do que o professor pode passar, mas tem esse outro lado. Façam para mim, por gentileza, uma pesquisa aqui no Tribunal da Nona Região, se vocês conseguirem. Se a gente não conseguir, também não tem problema, tá, gente? Eu também estou pedindo num imediatismo enorme. Vamos ver se existe alguma decisão aqui recente que vincule terceirização de atividades, eu não sei se ela vai ser identificada assim, como terceirização para fora, terceirização de atividade, e grupo econômico. Quem tiver e quem puder, enquanto isso eu vou seguindo adiante. Pode ser? Se não acharmos a resposta, não tem problema não, fica o desafio para frente. O que vocês acham, gente? Aliás, enquanto a pessoa está procurando, até para ver se a gente encontra essa vinculação, eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitirem. Vocês acham que essa tese, que foi uma tese cuja leitura primeira que eu fiz foi a do Souto-Maior, vocês acham que essa tese ela tem algum fundamento? É claro que a gente precisa avaliar o caso concreto. Ninguém está se afastando disso, não, tá? Mas esse pode ser um caminho? Ou qual outro caminho que vocês vislumbram e que poderiam me trazer aqui para fixação de limites no caso da terceirização de atividades? Você quer falar? Acho que no ano passado eu julguei um caso assim. Eram duas empresas. Ali ficou muito fácil porque era um grupo familiar, inclusive. Mas era uma empresa de distribuição de produtos alimentícios que tinha contratado uma empresa transportadora, que era composta por
por um filho do dono da empresa de produtos. Mas, nesse caso aí, de qualquer forma, como a empresa transportadora só prestava serviços para distribuidora de alimentos, ali ficaria claro, de qualquer forma, clara a relação de dependência, pelo menos, da empresa prestadora de serviços, a transportadora, com relação à distribuidora de alimentos, né? Excelente. Mais algum exemplo, gente? Nesse caso, ficou mais fácil, né? Agora, a empresa terceirizada, geralmente, a gente faz serviço para várias empresas. Aí o Carelli, ele vai dizer o seguinte, viu? Por isso que eu estou indicando, Fabrício, a leitura dele, porque eu acho que ele é muito preciso, quase que cirúrgico nesse ponto, de aferição de fraude. Talvez pela função dele de procurador do trabalho, né? Então, ele está habituado a avaliar a fraude pontualmente. Ele discrimina e ele vai dizer o seguinte, para dar um recurso teórico, né, para vocês, que se você comprovar que há uma dependência econômica da pequena ou média empresa, tá? Da pequena ou média empresa em relação à empresa mãe, mesmo que essa pequena ou média empresa trabalhe, preste serviço pontualmente para outras empresas, se houver uma dependência econômica, no sentido de que a existência só é possível por conta dessa dependência, que você pode tentar fixar a tese do grupo. Vale a leitura. Ficariam aqui as duas leituras. Então, do Carelli e a primeira, quem é mais explícito nessa possibilidade de fixação do grupo econômico em sede de terceirização de atividades é o Souto Maior. Mas o Carelli ele tem que ser muito festejado nessa aferição da fraude. Sei. Uhum. Muitas vezes a empresa dono da marca fala, não era exclusivo. Mas na prática Mas dependia, é verdade. É verdade. Mas ela exige a falta de exclusividade para que ela tenha esse argumento depois. Para tentar, não é exclusivo. E o que eu acho que aí é a exigência mesmo é de uma postura proativa do Ministério Público do Trabalho, porque não é só uma questão de pagamento de crédito trabalhista, porque, na realidade, é muito confortável dizer que não existe o vínculo, mas ainda assim, desculpem, usufruir de uma relação jurídica em que há trabalho análogo ao escravo, em criar condição degradante, não é verdade? Por isso que há necessidade mesmo de implementação de condutas premiais e sancionatórias nesse caso, porque a gente não pode... talvez a outra provocação que eu venho tentando alertá-los, tanto ontem, mas especialmente hoje, nós não podemos, enquanto estudiosos do direito e do direito do trabalho, nos concentrar exclusivamente, mesmo que esse seja o objetivo mais demandado, na questão patrimonial. Mas não é verdade? Porque, na realidade, quando essa empresa maior... ela diz, não tem independência, mas ela usufrui de uma empresa que, por exemplo, como recurso de trabalho usa mão de obra escrava, já está tudo errado. Não é verdade? Que é o que a gente fala de grau de responsabilidade na cadeia produtiva. Você tem a responsabilidade direta, que é a patrimonial, que você pode dizer, não tem, mas tem a indireta. Concordam comigo, gente? E aí a gente volta... para facilitar, por conta do argumento constitucional, com aquele reforço, que é a livre iniciativa condicionada ao valor social. Bem, agora, pessoal, então vejam como nós podemos e devemos usar esse argumento, porque aqui eu estou dizendo que o sindicato tem dificuldade, mas em termos de argumentação jurídica a gente precisa defender isso. Mesmo, doutor Fabrício, que a decisão seja não dá para pagar, ampliar a possibilidade de crédito trabalhista. As empresas não são solidariamente responsáveis. Caminha para o Ministério Público, é isso. A responsabilidade em cadeia ela é patrimonial e extrapatrimonial. Não é verdade?
Aí a gente pode discutir outras coisas. Não tem fiscalização suficiente, a estrutura precisa ser mais larga, mas é outra instância. Não é isso? Bem, agora, gente, eu queria caminhar com vocês para a discussão, que também essa sim é uma discussão que, em algum momento, especialmente com a promulgação da nova lei de falências, gerou também um embaraço enorme para a comunidade trabalhista, não é verdade? Que é o Instituto da Sucessão Trabalhista e dos impactos que esse instituto gera nas relações jurídicas de emprego. Bem, nós vimos que uma das características clássicas do direito do trabalho e da figura do empregador é exatamente a despersonalização. A despersonalização faz o contraponto direto com o elemento fático-jurídico da pessoalidade, que é um atributo assegurado ao empregado em relação à sua prestação de serviços, que se torna infungível. O que se torna infungível é a prestação de serviço do empregado. Não é isso? Bem, a despersonalização, na perspectiva do direito material do trabalho, ela se espelha, se projeta, ela transparece através do fenômeno da sucessão trabalhista. O fenômeno da sucessão trabalhista está regulado nos artigos 10 e 444 da CLT, 448 da CLT. Vamos lá. Artigo 10. O artigo 10 prescreve: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E, finalmente, o artigo 448, que precisa ser interpretado em conjunto, ele estabelece: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, vejam só, gente, existem 3 tipos de sucessão trabalhista. A doutrina elenca 2 tipos clássicos, tradicionais, e uma modalidade contemporânea. As modalidades clássicas são possibilidade de alteração na estrutura jurídica da empresa ou na titulariedade da empresa, e essa alteração ela não prejudica os contratos empregatícios em curso. Por quê? O empregador sucessor, ele torna-se responsável pelas obrigações passadas, presentes e futuras em relação aos contratos trabalhistas firmados. Então, se nós temos aqui José, que é contratado pelo Pão de Açúcar, e, didaticamente, eu vou identificar esse contrato de emprego ou contrato de trabalho como contrato de trabalho número 1. Tá certo, gente? Para facilitar aqui a nossa avaliação do Instituto. Uma mudança na estrutura jurídica da empresa ou na titulariedade da empresa não provoca, como todos nós sabemos, a ruptura imediata do vínculo de emprego em relação ao nosso empregado José. Na realidade, em função da despersonalização da figura jurídica do empregador, o que acontece não obstante a mudança da figura do empregador, que seria o polo passivo da relação jurídica de emprego, então, Big Box. Tá certo, gente? O contrato de trabalho ou contrato de emprego mantém-se o mesmo. A empresa sucessora, ela torna-se amplamente responsável por todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho do empregado. Não existe e não há validade para cláusula restritiva de responsabilidade na terceirização trabalhista de uma maneira geral. Não é isso, gente? Não há, não se admite
cláusula restritiva de responsabilidade, o que significa que a empresa sucessora assume integralmente as responsabilidades trabalhistas decorrentes da sucessão em relação à empresa sucedida. Essas duas são hipóteses clássicas, hipóteses em que há a continuidade da prestação de trabalho. Então, o José, apesar de nós migrarmos aqui de empregador, da figura do Pão de Açúcar para a Big Box, com a manutenção do mesmo contrato de trabalho ou de emprego, o José mantém-se na relação com a tranquilidade que o direito do trabalho estabelece por meio desses dois dispositivos. A jurisprudência, ela passou a perceber a necessidade de se firmar também uma hipótese de sucessão trabalhista, mesmo quando não ocorra necessariamente a manutenção ou a continuidade da prestação de serviços pelos empregados. Ainda assim, se houver uma transferência significativa de uma unidade econômica produtiva, essa empresa sucessora, ela assume integralmente a responsabilidade pelos contratos empregatícios. Essa seria, segundo a doutrina, uma situação tipo nova de sucessão trabalhista, ou seja, qualquer mudança empresarial significativa que afete os contratos de trabalho, independentemente da continuidade da prestação de serviços, implica na responsabilidade da empresa sucessora. Isso para nós é clássico, transferência de unidade econômica produtiva, regra geral com a manutenção da prestação de serviços pelo empregado. No entanto, nós tivemos uma infiltração vinda pelo direito empresarial por meio da promulgação da nova lei de falências em 2005, a lei 11.101 de 2005, que estabeleceu dois mecanismos de engessamento dos efeitos da sucessão trabalhista e, portanto, de ampliação do pagamento de crédito trabalhista, de proteção do trabalhador, de aferição do princípio da continuidade da relação de emprego. Ou seja, a nova lei de falências, a lei de falências, hoje não mais nova, né, mas a lei de falências estabelece que, se a empresa estiver em recuperação judicial e for alienada a empresa em recuperação judicial para uma outra empresa, a nova empresa que adquire os bens da empresa em alienação judicial não se responsabilizará sob a perspectiva trabalhista em relação aos créditos dos antigos empregados. Não há, portanto, o efeito da despersonalização trabalhista em favor dos obreiros. A outra hipótese, que também é uma hipótese, portanto, restritiva dos efeitos da sucessão trabalhista, é no caso da falência processada propriamente dita. No caso da falência processada na empresa sucedida, a empresa sucessora não assume a responsabilidade trabalhista pelos antigos contratos de trabalho. Isso gerou, vocês vão se lembrar muito bem, uma polêmica enorme com a discussão da constitucionalidade da lei de falências à época, exatamente porque os trabalhistas, em grande parte, passaram a defender a tese de que a nova lei de falências seria inconstitucional na medida em que ofendia uma série de direitos fundamentais, valor social do trabalho e a possibilidade de pagamento de crédito desse trabalhador que ficaria desalojado numa situação de falência ou de alienação judicial em caso de recuperação judicial da empresa sucedida. Mas o Supremo Tribunal Federal, nós nos lembramos bem disso, porque esse foi o tema de impacto da época, não é verdade?
o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional esses dois dispositivos que reduziam e reduzem os efeitos da sucessão trabalhista em detrimento aí de uma condição de salvaguarda mesmo do patrimônio desse trabalhador. Porque o crédito trabalhista dele é patrimônio dele, não é verdade? Então, eu, enfim, selecionei vários acórdãos nessa linha, já com a adaptação necessária das decisões do TST em relação à temática. Então, vejam só. Recurso de revista preliminar de competência da Justiça do Trabalho. Vou saltar isso aqui, porque foi, enfim, definida a competência da Justiça do Trabalho. Ponto 2. Recurso de revista da Varig Logística S.A., alienação judicial da unidade produtiva da Varig. Foi exatamente esse o caso, vocês se lembram? Plano de recuperação judicial. Lei 11.101 de 2005. Responsabilidade pelos débitos trabalhistas, sucessão, inexistência por expressa disposição legal, decisão vinculante do STF. O STF, por ocasião do julgamento da ADIM 3.934/DF, relator, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno Diário da Justiça de 6/11/2009, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, declarou constitucionais as disposições contidas nos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso 2º, da Lei 11.101 de 2005, no ponto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas nas alienações judiciais durante processo de recuperação judicial e de falência. Então, processo de recuperação judicial e falência não se aplicam os efeitos da sucessão trabalhista. De acordo com o artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005, o objeto da alienação efetuada em plano de recuperação judicial estará livre de quaisquer ônus, não se configurando a sucessão empresarial do arrematante, o que isenta o comprador das dívidas e obrigações contraídas pelo devedor, inclusive quanto aos créditos de natureza trabalhista e tributária. Em caso, o Tribunal Regional entendeu que se caracterizou a sucessão trabalhista da antiga Varig pela recorrente Varig Logística S.A., e que houve formação de grupo econômico, mantendo a condenação solidária pelos créditos trabalhistas deferidos ao obreiro na presente ação. Assim sendo, o TRT acabou por violar o mencionado dispositivo da Lei de Falências. Nesse sentido, esta sexta turma, cumprindo a interpretação do STF, adotou o entendimento de que, tendo sido a Varig Logística S.A., ora recorrente, beneficiada pelo leilão processado por juízo de vara empresarial, não é sucessora ou responsável solidária por obrigações trabalhistas do primitivo devedor. Certo é que a ação direta de inconstitucionalidade possui efeito erga omnes, vinculando todo o poder judiciário, sendo vedada ao julgador afastar a aplicação de normas consideradas constitucionais pelo STF. Recurso de revista conhecido, provido, enfim. Aqui, por que é que a gente precisa ler um acórdão que traz necessariamente essa adaptação, né? Não tem muito jeito, orientada aí pela decisão do Supremo. Para que a gente possa, a colega não está mais aqui, é a Rosângela, né, Rosângela? A Rosângela fez uma pontuação importante que eu compartilho, viu, Rosângela? Que é exatamente a avaliação sobre a perspectiva de atuação do STF, o colega aqui também se posicionou nesse sentido, em relação aos temas de natureza social. Esse foi o grande drama que nós vivemos à época. Por quê? Mais uma vez eu os questiono. E se essa empresa que sofreu, de fato, a alienação judicial, tá certo, gente? Por falência ou por
justificada pela recuperação judicial? E se de fato não houver o pagamento, e aí vem a outra empresa, como esse trabalhador, tudo bem, ele pode ser um credor privilegiado, nós podemos de alguma forma tentar viabilizar o crédito dele, mas vocês concordam comigo que só vai dificultando? E vamos lembrar, o sujeito que é assalariado, ele depende dessa verba para promover projeção para o futuro, para si e para os dependentes, se houver, né? Então, enfim, na realidade, a gente está pensando aqui mesmo na saúde, na rigidez da empresa, na manutenção da livre iniciativa, numa perspectiva de mercado, mas, ó, mais uma vez, eu questiono e coloco o questionamento para vocês, qual é a perspectiva valorativa que se mantém como um padrão para as decisões do Supremo Tribunal Federal. Doutora Lara, e aí? O que você acha? Como é que você percebeu o impacto aí da nova lei de falências? Isso a gente já deglutiu, né, gente? A gente já caminhou um pouco mais, mas como você percebe isso sob uma perspectiva mesmo de pagamento dos créditos dos obreiros, os impactos dessa decisão, como é que você vê isso, por gentileza? A bem da verdade que eu acho é que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, o trabalhador, por óbvio, vai ficar sem receber. Porque, como essa lei realmente for considerada constitucional, não tem como, não tem alternativa. Então, assim, de todo o contexto, de toda a aula, de tudo, você vê sempre que o trabalhador é o prejudicado, porque é a parte mais fraca da relação. E a parte em capital é o que fala mais alto. Então, é isso que a gente tira de um contexto geral. E concordo com o Suspiro, tá? Assim, o engessamento, ele nos limita mesmo, e especialmente quando você exerce uma função judicante, é inevitável. Então, eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Mas é isso, né? Nós temos que pensar quais argumentos nós podemos utilizar, respeitados o que eu estou chamando aqui metaforicamente de engessamentos existentes e produzidos pelo sistema, tá? Não estou querendo aqui que ninguém desrespeite isso, limites constitucionais dados pela Corte Superior do nosso país, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mais uma vez os provocando, quais são os argumentos que nós podemos utilizar dentro do limite que nós temos para tentar comprovar e equilibrar aí nesse fiel da balança esse valor social da livre iniciativa com o valor social do trabalho. Esse é o nosso desafio, porque, mais uma vez, é um embate entre esses dois valores que foram juridicizados pela nossa Constituição. Concordam comigo? Hoje o tema da vez é a terceirização, mas a sucessão trabalhista ela já trouxe esse embate numa outra circunstância. Você quer falar? Não? Alguma outra observação nesse sentido? Meninas, vocês querem? Algum comentário? Maravilha. Bem, gente, para fechar, também é característica da figura do empregador um elemento, esse sim, a jurisprudência vem atuando firmemente no sentido de revelar limites, mas aí na perspectiva do TST e dos regionais e das decisões de primeiro grau, que diz respeito ao exercício do poder empregatício, propriamente dito. A gente está traçando aqui características do empregador, que é o nosso sujeito objeto de estudo. Então, nós vimos aqui a assunção dos riscos do empreendimento e da contratação trabalhista, despersonalização. Em seguida, estudamos os dois grandes institutos afetos à figura do empregador, que seria o grupo econômico e a sucessão trabalhista.
E existe uma outra característica, que é uma característica central para a constituição do próprio sentido da relação jurídica de emprego, que é o exercício do poder empregatício pelo empregador, que seria exatamente o contraponto à subordinação jurídica. E aí, é claro que a gente viu na aula passada, e esse elemento aparece também em sede de terceirização, que é uma tentativa da jurisprudência e da doutrina de alargarem o sentido de subordinação. Não é isso? Se a gente inicia com um sentido de subordinação subjetiva, passando pela compreensão da subordinação objetiva, estrutural, o caminho é de se alargar esse conceito, mas sempre lembrando, e isso passa a ser um limite para o exercício do poder empregatício, que quando nós falamos desse ponto e desse contraponto da mesma moeda, subordinação e poder empregatício, nós temos sempre que levar em consideração, especialmente ao pensar no elemento da subordinação, que a subordinação se afasta de um sentido de sujeição pessoal do trabalhador em relação ao empregador. Por isso, os contornos estão bem demarcados no contrato de trabalho, ou deveriam estar bem demarcados no contrato de trabalho. Esse é o limite. E aí, no exercício do poder empregatício, nós sabemos que o poder empregatício, enquanto a prerrogativa de comando do empregador, para dizer do modo de prestação de serviços no contexto da relação de emprego, esse poder de comando ele vai se projetar em algumas manifestações de exercício de poder empregatício. Quais seriam elas? O poder empregatício se manifesta como poder disciplinar, como poder fiscalizatório, como poder regulamentar e como poder diretivo. É interessante observar que esse exercício do poder empregatício, se no início da fixação e da institucionalização do direito do trabalho, lá nas primeiras grandes fábricas, vamos nos transpor aqui para a Inglaterra, necessariamente nós precisávamos do espaço geográfico da fábrica para que houvesse o exercício do poder empregatício pelo empregador, sobretudo o poder fiscalizatório. E aqui um pequeno parênteses, o Chaplin, é impressionante, né, gente? A maestria dele, porque em alguma medida ele rascunhou, ele vislumbrou um controle eletrônico, não é verdade? Eu não sei se vocês se lembram, eu vou recordar aqui, que no filme Tempos Modernos, que vai exatamente demonstrar o exercício do poder empregatício, dependendo do chão de fábrica para que ele se concretizasse, na geografia do espaço de trabalho, o poder empregatício dependia do chão de fábrica, mas era muito interessante, porque como que era a perspectiva da filmografia? O empregador, que era o dono da fábrica, ele se colocava lá no alto, não é isso? E ele ficava plugado por uma grande tela midiática. Para mim isso é impressionante, ele ter pensado na tela midiática, né? Era uma grande tela, um Big Brother, né? Então ele ficava ali com a tela e ele avisava para o seu preposto para aumentar a velocidade da esteira rolante, das máquinas. Então ele avisava, mais velocidade, mais velocidade. E assim a gente ia trabalhando com o sistema da mais-valia ali no espaço de trabalho. Mas o que eu quero mostrar para vocês e aproveitar, viu, Lorena, para utilizar uma provocação que você me colocou aqui no intervalo, a partir de uma provocação que algum professor trouxe para o curso aqui de formação de especialização. Se a época da estruturação, da institucionalização do direito do trabalho, nós dependíamos do chão de fábrica, da geografia do espaço de trabalho para o exercício do poder fiscalizatório, não é verdade, gente? Cada vez menos
o poder fiscalizatório depende de uma geografia concreta do espaço de trabalho para se concretizar. E aí, Lorena, eu queria te pedir, por gentileza, para fazer o questionamento que você me fez sobre o teletrabalho e os desafios que uma nova geografia do espaço de trabalho lhe impõe, tanto no sentido da fiscalização, como no sentido da própria aferição do exercício do poder fiscalizatório disciplinar do empregador. Por gentileza. O questionamento, professora, era no sentido de se o teletrabalho ele é diferente do trabalho a domicílio e ele pode ser realizado em qualquer local, como verificar questões de ergonomia, dentre outras questões tão inerentes à saúde do trabalhador, num lugar que nem se sabe qual é onde ele vai estar trabalhando, por conta dos meios telemáticos. Vocês me ajudam, gente? Eu posso até falar, mas eu queria ouvi-los, por gentileza. Você quer... Como você chama? Alexandre. Esse foi difícil demais, não foi? Hein, gente? Como aferir direito à saúde, direito fundamental à saúde. Então, ela pegou no ponto da ergonomia. Para se evitar, então, vamos lá, doenças ocupacionais, não é verdade? Porque o sujeito vai trabalhar de qualquer jeito. Sobrecarga de trabalho. Valé? Doutor Varela? Anos, né, do empregador, a consciência tem que ser dele. Acho que o treinamento seria o ideal. E se eu falasse com vocês assim, na realidade a gente estava aqui provocando, continuando a provocação. Nós fizemos a provocação da ausência de tempo de descanso do trabalhador terceirizado que não goza de férias. Mas se o sujeito no teletrabalho ele fica plugado o tempo inteiro e quase numa condição de vício, porque é impressionante, nós não nos desconectamos. Não é verdade, gente? Cada vez mais. Já te dou a palavra, Rafael. A minha pergunta é... O coitado do empregador, aí sim, né? Vocês vão até estranhar. Como é que... eu estou aqui defendendo empregado, proteção, mas como desconectar esse sujeito numa condição de teletrabalho para evitar, para o futuro, doenças ocupacionais? Eu estava dizendo para a doutora Lorena que hoje de manhã eu acordei cedo e fui tomar café da manhã, era no hotel às 7h30. Eu sempre acordo cedo, tá, gente? Mas eu fui às 7h30 tomar café da manhã, que é cedo. É o início do dia, é o raiar do dia num hotel. Você vai supor que as pessoas estão acordando nesse horário para trabalhar. Quem estiver aqui a trabalho. Eu não levei meu celular para a mesa do café da manhã porque ele estava sendo carregado, tá certo, gente? Mas vejam só, quando eu cheguei lá, eu observei as pessoas. Talvez porque eu não estivesse conectada, não sei, mas eu observei as pessoas. Todas tomavam café da manhã mexendo nos seus celulares. Todas. Aí eu posso chegar à seguinte conclusão. Podia ser o WhatsApp da vida, a internet, mas e se ela estivesse trabalhando? Antes do trabalho, na hora do almoço, nos intervalos, não é verdade? Você não controla isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que é uma provocação, e acho que a Lorena caminha muito bem, e vou passar a palavra para vocês, no sentido de que a nova geografia do trabalho, do espaço de trabalho, implantada pelo trabalho em domicílio, na realidade, ela vai também nos exigir um posicionamento em relação ao exercício do poder empregatício, aos impactos, aos limites. E aí eu não estou falando de limite para controle civilizatório, não. É pensando um pouco na perspectiva que a doutora Valéria falou. Tem limite. Como que você vai estabelecer isso, esse controle? Mas é um desafio. Rafael, por favor. Achei oportuno só pensar que trabalho telemático não é o mesmo que trabalho em domicílio. É verdade. Porque e é o que a doutora Valéria falou, a questão da consciência do trabalhor. Um exemplo que me veio à cabeça,
Você imagina se o próprio trabalhador opta por trabalhar em casa, né, de forma à distância, pegando um hábito comum lá da minha cidade, no Rio. Você vai trabalhar na praia, porque leva o laptop, daqui a pouco pega um câncer de pele e vira acidente de trabalho. Quer dizer, é uma situação que você fica pensando, e aí? Né? Isso é uma provocação, evidentemente, mas é para a gente pensar também até que ponto não vai a consciência. Aí a Rosângela está falando aqui, ela provocou que as metas, que não tem jeito, além de tudo, não vai dar um pulo no mar, não é verdade? Fala, Lorena. E aí ainda tem uma parte pior, de quem é a responsabilidade por esse acidente? Por exemplo, no caso da pessoa que trabalha em casa ou na praia e está numa posição ergonômica errada. A responsabilidade é do empregador, que não orientou ou não fiscalizou, a responsabilidade é do empregado, que não observou as normas. Como ficaria? Eu acho que o risco é o seguinte, não é quando ele está... Oi? O problema, Lorena, é que ele não vai falar que ele trabalhou mal na praia, não é verdade? Em algum momento ele trabalha no serviço e a gente sabe que isso vem num crescente, né? O problema é exatamente a sobrecarga no tempo, né? Isso é muito interessante, gente, esse tema, que é um tema que a gente, obviamente, precisaria de mais tempo, mas ele demonstra que a geografia do espaço de trabalho mudou. A geografia das relações humanas também, não é verdade? Que é o que o Bauman talvez seja a melhor indicação. Ele tem vários livros nesse sentido, né? Oi? Já é uma realidade em outros países. Essa sociologia do trabalho nômade já é uma realidade nos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo. Os trabalhadores não têm trabalho físico, Vocês viram que interessante? Ele usou a expressão aqui, o trabalho nômade, né? O trabalho que não é fixo, né? Excelente. Você devia botar esse o título da sua monografia de... É ótimo. não tem residência, não tem trabalhador fixo. O que era o trabalhador nômade, que não tem residência fixa, né? O que era não tem ele como ele disse, que vai trabalhar que está hoje na capital, amanhã está na praia, está trabalhando na praia no seu laptop, o que era pejorativo há um tempo atrás, né? Lá em alguns países de primeiro mundo, ao contrário. É mais valorizado, é um trabalho, é aquele que os executivos, aqueles que têm acesso assim, aos melhores empregos, são exatamente os que estão optando por... Vejam, gente, excelente a participação do colega, né? Trabalho nômade, muito bom, excelente. Quem quer falar? Alguém quer fazer alguma observação? Por favor, querido, como você se chama? Ives. Uai, Ives, você foi sorteado. Você chegou atrasado? Fala, querido. Sobre esse conexão, eu estava no teletrabalho em casa, era domingo, 1h30 da manhã, bom, já era 1h30 da manhã de segunda-feira. E eu mandei o WhatsApp para a colega aqui, para a Soraya, porque eu pensei, amanhã de manhã, quando ela acordar, ela responde para mim. Em 5 minutos ela me respondeu, eu estava falando também. Então, esse nível de conexão que nós estamos enfrentando hoje, tem uma nova dimensão que eu acho que o direito precisa tutelar, precisa
Eu acho que a riqueza, né, para a gente ver do outro lado, obrigada, Ives, a riqueza de uma vida em sociedade e que é o desafio para o direito, porque a gente pensa em regulação, não é verdade? É exatamente esse dinamismo que a gente não consegue, regra geral, alcançar de primeira mão, né? E que é isso, que seria, vamos dizer, a minha última provocação para vocês. A geografia do espaço de trabalho mudou. E isso gera uma mudança na relação jurídica de emprego. Quais são os limites viáveis, cabíveis, possíveis, a partir dessa nova perspectiva de geografia do espaço de trabalho? Esse é um caminho a ser construído. Não é verdade? O que nós podemos fazer? Será que, então, a partir de agora, como nos provocou a doutora Valéria, a autonomia, o exercício de autonomia do trabalhador deverá ser maior? Porque ele tem que parar. Não trabalha a 1h da manhã. Aí a colega aqui na frente falou o seguinte, mas eu tenho meta a cumprir. Então, é essa provocação que nos fica aqui. Começar a pensar a nova geografia do espaço de trabalho. Como suportá-la, não é verdade, gente? É isso. Bem, gente, acho que a gente conseguiu, no tempo que a gente teve, né, desses 2 encontros, lançar aqui algumas pérolas, né, para o debate, alguns temas de desafio para todos nós. Eu espero, sinceramente, que eu tenha contribuído em alguma medida. E sigo à disposição. Felicidades, bom ano de 2015 para vocês. Se precisarem, eu estou à disposição. Obrigada, gente.